A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 21 e o versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Hoje não é nenhuma novidade do que está acontecendo em nosso mundo. É uma catástrofe, uma atrás da outra. Mas a Bíblia já dizia que isso ia acontecer nos últimos dias, que estas catástrofes naturais ou desastres naturais também fariam parte de alguns sinais da volta de Cristo Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Então, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o tsunami que aconteceu na Ásia, ceifando várias vidas, e também o tsunami que aconteceu no Japão, onde muitas vidas também foram perdidas e houve muita destruição, assim como patrimônio. Então, sobre o tsunami, eu aproveitei fazer este vídeo porque tem muitas pessoas aí anunciando, dizendo que Deus mostrou para essas pessoas em visão ou em sonho uma catástrofe dessa natureza, um tsunami, mas assim principalmente nas praias do Brasil ou em algumas cidades litorâneas do Brasil. Para mim isso não é nenhuma novidade, porque segundo a palavra de Deus, a tendência em nosso mundo, em nosso país, é piorar em todas as áreas. Então, uma catástrofe, um tsunami, por exemplo, pode acontecer sim, a qualquer momento, em qualquer cidade do Brasil ou em qualquer cidade do nosso mundo. Então, muitas pessoas já têm falado através das redes sociais, que tiveram visão ou sonho, que elas viram várias cidades do Brasil sendo inundadas por enormes ondas, destruindo aí, matando muitas vidas, destruindo casas, prédios. Também recentemente eu ouvi um áudio de uma pessoa dizendo que Deus tinha mostrado para ela assim, algo que alguns estados do Brasil foram destruídos, ou seja, que ainda vão ser destruídos por causa que a terra vai ceder. Inclusive o estado de São Paulo estava nessa lista, nesta visão. Então assim, através de anúncios dessa natureza, muitas pessoas acabam ficando com medo, inseguras, até mesmo acabam entrando em desespero, porque até mesmo muitas pessoas acabam acreditando que isso é verdade e que isso vai acontecer. Mas não é bem assim. E eu vou provar para você através da Bíblia Sagrada, se essas coisas que as pessoas falaram, que vai acontecer isso ou aquilo no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, veio de Deus. Em Marcos capítulo 13, versículo 8, Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. Isso não é uma novidade. Para mim, cidade nenhuma do Brasil ou do mundo está livre de sofrer um terremoto a qualquer momento. Irmão Fabiano, Deus é o causador de tudo isso. É Deus que está causando desastres naturais. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Aleluia. Diz Deus: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus:
Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então, pela palavra de Deus, através deste versículo e entre outros, Deus não é o causador do que está acontecendo no mundo neste momento. Não é Deus que está causando desastres naturais para castigar o homem. Ou por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus causou lá a destruição de Sodoma e Gomorra através de fogo que caiu do céu, através do dilúvio. Mas aí é outra história. Hoje, assim como eu, muitos acreditam que hoje é o causador, o motivo desses desastres naturais estarem acontecendo em nosso mundo foi por causa do pecado que entrou no mundo e que através do pecado a natureza, os animais e o homem foram assim contaminados, ficaram corrompidos, foram afetados. E é por isso que a natureza está do jeito que está. Ela está descontrolada. Para quem conhece a história de Jó, vai ver lá em Jó capítulo 1, que o mal que veio sobre a família de Jó, ali foi o próprio Satanás que trouxe um vento muito forte, destruindo aquele local onde os filhos de Jó estavam, e acabou matando os filhos de Jó. Então podemos acreditar também que Satanás ele tem poder para usar a natureza para destruir vidas, mas isto somente com a permissão de Deus. E ali no caso de Jó, Deus permitiu Satanás fazer isso. E por que hoje não? Então assim, desastres naturais, ou é o próprio Satanás que está por trás disso, com a permissão de Deus, ou também por causa do pecado que afetou a natureza, o aquecimento global, entre outros fatores que está causando esses desastres naturais a todo momento, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, como diz a palavra, que Deus não tem prazer, porque Deus iria causar o mal sobre tal cidade, aonde ali morreriam pessoas justas e injustas. E todo mundo sabe que a pessoa injusta é aquela que não foi salva por Cristo. E aí ela morre sem a salvação e vai parar num lugar de ranger de dentes e tormento eterno. Ou seja, o lago de fogo, Apocalipse 20, versículo 15. Mas aí você também vê, agora sim, no livro de Apocalipse, ali Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade, assim como Deus fez no tempo de Noé. Mas só que esta ira de Deus, ela será para todo mundo? Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, essa ira, agora sim, no livro do Apocalipse, mas isso depois que o anticristo se manifestar ao mundo e que obrigar as pessoas a aceitar a sua marca e adorar a sua imagem, aí sim, um pouquinho antes da volta de Cristo, aí Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade. Mas que essa ira de Deus será para os injustos, para os perdidos, para aqueles que se submeteram ao reinado de Satanás, ao reinado do anticristo. E que a ira de Deus, segundo o livro de Apocalipse, não é para os justos. Assim como Deus livrou Jó, a sua esposa e as suas duas filhas dentre as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram os únicos justos que haviam ali naquelas cidades, dentre muitas pessoas, e assim como Deus também salvou 8 pessoas, salvando-as dentro da arca, lá nos tempos de Noé, e destruiu o resto da humanidade, assim será agora através do Apocalipse, aonde Deus derramará sua ira sobre o mundo, sobre as pessoas ímpias, injustas, pessoas que não foram salvas, pessoas que negaram a palavra de Deus, que negaram Jesus, que aceitaram o governo do anticristo,
ali sim Deus derramará sua ira através de desastres naturais ou catástrofes naturais de diversas formas. Mas que um povo santo, o povo de Deus, não estará aqui nesta terra mais. Ele estará na glória com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora sim, irmão Fabiano, como que eu vou saber, ou como que eu vou ter a certeza, se uma pessoa falou, como eu falei no início do vídeo, como que eu vou ter a certeza se algo que tal pessoa falou vai acontecer no mundo, ou em qualquer lugar do Brasil? Um terremoto, um tsunami, um maremoto, um tornado. Como que eu vou saber se é verdade o que essa pessoa falou? A Bíblia nos diz, nos dá a resposta em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Olha o que Deus diz. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, como falou, como anunciou o que ia acontecer no Brasil ou no mundo, maremoto, tsunami, tornado, terremoto, enfim, esta é a palavra que o Senhor não disse, se não acontecer essas coisas. Então, a Bíblia diz que quando essas pessoas que estão aí, através das redes sociais, que já falaram, que viram um desastre, ou que Deus mostrou para elas em sonho ou visão, que vai acontecer um tsunami aqui no Brasil a qualquer momento, em algumas cidades litorâneas, ou um terremoto em qualquer lugar do Brasil. Se essa pessoa falou em nome de Deus, que foi Deus que mostrou para ela, que Deus revelou a ela, mas se isso não acontecer, a palavra diz que isso não veio de Deus. Então foi algo que ela veio da própria carne. Então que não veio de Deus. Agora, se tal pessoa falar em nome de Deus, como estão muitos dizendo por aí, o que mais se fala ultimamente é um tsunami vindo aí, principalmente sobre algumas cidades do Brasil, litorâneas, ou todas as cidades litorâneas do Brasil. Então, se isso realmente acontecer, essas pessoas que falaram em nome de Deus, realmente elas falaram a verdade. Então, realmente foi Deus que falou através destas pessoas. Em Joel capítulo 2, versículo 28, e que também foi confirmado por Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro disse que nos últimos dias, os filhos e filhas de Deus, e os jovens e os velhos, profetizariam e teriam sonhos e visões. Então é o que muitos estão falando por aí. Eu tive um sonho, ou eu tive uma visão, que vai acontecer um tsunami no Brasil, ou que vai acontecer isso no Brasil, ou que vai acontecer isso ou aquilo em qualquer lugar deste planeta. Então, na minha opinião, um tsunami pode acontecer sim no Brasil, a qualquer momento, ou em qualquer lugar do Brasil. Terremoto, um maremoto, tornado, ou outro tipo de catástrofe da natureza, pode sim acontecer em qualquer lugar deste planeta, inclusive no Brasil, ou na minha cidade, ou na tua cidade. Porque vivemos em tempos difíceis, vivemos os últimos dias nesta terra. Agora, eu só acho errado pessoas darem datas que tal dia, ou tal mês, ou tal ano vai acontecer isso ou aquilo. Isso eu acho algo fora da direção de Deus. Aí chega tal dia, tal mês, tal ano e não acontece nada. Como muitas coisas já foram ditas pelo homem, que o mundo ia acabar no ano 1000, depois o mundo ia acabar no ano 2000, depois o mundo ia acabar no ano 2012. Agora já tem profecias aí que o mundo vai acabar o ano que vem, 2030 e por aí vai. Mas são profecias, são coisas anunciadas por pessoas que não foram direcionadas por Deus. Porque quando Deus fala através de alguém, isso acontece. Pode ter a certeza. No Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos várias passagens que provam
que quando Deus falava através dos seus profetas que ia acontecer isso ou aquilo, realmente acontecia. E é o que a Bíblia fala agora, que a maior de todas as profecias esperada é a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso vai acontecer, está na Bíblia Sagrada. Aleluia. Mas, irmão Fabiano, diante de tudo isso, do que está acontecendo no mundo, catástrofes, desastres naturais, ou que ainda vai acontecer um tsunami em alguma cidade do Brasil ou do nosso mundo, o que eu devo fazer? Eu devo me entristecer? Eu devo tentar sair da minha cidade, aonde eu moro, cidade litorânea? Devo sair daqui? O que eu faço? Mudo de país? Me escondo? Vou morar na floresta? Me isolo do mundo, da civilização? Não. O que Jesus disse para nós diante de todo esse mal que está acontecendo na nossa terra, essas catástrofes naturais, os desastres naturais? Jesus diz para nós em Lucas capítulo 11, versículo 28. Aleluia! Olha o que Jesus disse. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guarda. Aleluia! Então, Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, tsunamis, terremotos, maremotos, era para nós levantarmos a nossa cabeça aos céus e nos alegrarmos, porque a nossa redenção, o nosso resgate se aproxima, porque a volta de Cristo Jesus se aproxima. Amém?